A paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples e a finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma bem simples e prática e mostrar que a palavra de Deus ela tem sim aplicação pessoal na nossa vida. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, algo que foi assim feito no coração de Deus e que é desejo do Senhor que dê certo. E aí, para começar, eu falo com você assim: vou te fazer algumas perguntas. É possível ter um casamento saudável e feliz apesar dos anos? É possível isso? E se é possível, o que eu posso fazer para que realmente isso se concretize? Irmãos, peço perdão pelo barulho aí da rua, tá bom? Bom, mas antes de continuar, antes de responder você, eu peço que você gentilmente se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí se você achar que valeu a pena o vídeo, tá bom? Se inscreva, deixa aí seu like, deixa seu comentário. Se quiser pedir oração também, pode pedir, vou orar por você, tá bom? Bom, é possível ter um casamento feliz? Sim, é possível. É possível ter um casamento feliz e duradouro? Sim, é possível. Mas para que isso seja realmente possível, é preciso que cada um dentro do lar, o esposo, saiba o papel, a função importante que ele tem dentro do lar. Ele conheça essa função e exerça essa função. E a esposa precisa saber qual é a função dela dentro do lar e cumprir esta função. Os filhos precisam saber qual é o papel deles dentro do lar e cumprir a função como filhos. Quando isso acontece, a família passa a ser uma família funcional. O que é uma família funcional? Uma família funcional está longe de ser uma família perfeita, porque todos nós temos defeitos, né? Então é impossível ter uma família perfeita. Porém, você pode ter uma família bem ajustada, uma família onde cada um sabe o seu papel, procura cumprir com excelência, procura cumprir com amor. E aí sim, a família pode ser feliz. A família pode ser duradoura. Não precisa que o casamento se desfaça, se acabe, que famílias fiquem cada um para o seu lado. Não, é possível você ter uma família feliz, um casamento que dure sim até que a morte os separe, né? Então vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o papel do marido, porque todos os papéis são importantes, tanto da esposa quanto dos filhos, mas o do marido, ele é o principal. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo cuida da igreja, o marido, Deus separou o marido para que ele fosse o cabeça da família. O marido, ele é o líder da família. Então, tudo para que uma família vá bem, é preciso que o homem entenda o seu papel e cumpra esse papel. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, vai falar assim, eu vou ler só a parte que fala dos maridos, tá? Porque em Efésios 5, a partir lá do versículo 22, vai falar do marido, da esposa, depois lá em Efésios 6 vai falar dos filhos, mas como eu quero fazer vídeos focados para que todos aprendam, hoje eu vou falar especificamente da função do marido, né? Diz assim em Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que Cristo, né, ele se entregou pela igreja. Cristo, ele morreu pela igreja, né? Ele morreu e ressuscitou pela igreja. Ele teve e tem um amor sacrificial. E assim deve ser o marido. Olha, ao marido cabe amar e liderar. O amor que o marido deve ter pela esposa deve ser incondicional, ou seja, independente das circunstâncias, né? Independente da personalidade dela.
da sua beleza, do seu humor, certo? Então, o marido ele tem que amar a esposa independente de circunstância, independente de beleza, independente de personalidade. Ele tem que amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. A igreja de Cristo, ela é formada por pessoas. E pessoas são complicadas. Pessoas têm personalidades diferentes, têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Mas Jesus trata da sua igreja com amor, com carinho. Ele trata de cada um de maneira especial, independente da circunstância. E assim deve ser o marido, certo? Então, o marido deve amar sempre como Cristo nos amou, um amor que se compromete a amar até a morte. Irmãos, Cristo nos separou, nos escolheu para termos intimidade e um relacionamento com Ele. Para isso, trazendo agora para o casamento, para isso é que antes existe o namoro. Infelizmente, tem muitas pessoas queimando etapas. Tem pessoas que, porque estão no calor da paixão, começa ficando junto e vai ficando, daqui a pouco, quando vai ver, sem que eles tenham planejado, eles já estão dentro do mesmo lar, às vezes até morando com parente, e ainda vem o filho, tudo sem planejamento. E aí o que acontece? Quando a paixão vai embora, porque a paixão ela tem data de validade, o amor não. O amor ele não acaba, mas a paixão acaba. E aí, às vezes, a pessoa naquele furor da paixão fica junto, um não sai mais de perto do outro, daqui a pouco, sem planejar, vem um filho também. Aí, quando acaba a paixão, começa um ver o defeito do outro e não suportar, não conseguir conviver. Então, e nisso traz muitas feridas, tanto para o homem quanto para a mulher, porque a palavra de Deus diz que quando o homem e uma mulher eles se unem, eles passam a ser uma só carne. Então, quando você passa a ser um, não tem como dividir. Porque olha só, tá vendo a minha mão? Ela tá bem colada. Vamos supor que tivesse uma cola, que eu tivesse passado um super bonder aqui. O que queria acontecer? Para eu agora tirar essa mão uma da outra, ela ia ter consequência, ela iria ficar machucada, ela não iria ser a mesma. E assim é um casal quando se separa. Se separa, cada um vai viver a sua vida, mas nunca mais a vida é a mesma coisa. Você vai ter sequelas na sua alma, sequelas nas suas emoções, sequelas que talvez sejam irreparáveis. Então, quando homem e mulher se unem no propósito de estarem juntos, é como se fosse um purê de batatas, né? Quando você compra batatas para fazer purê, você pode comprar batatas de vários tamanhos, de várias qualidades. Ali elas são diferentes, mas quando elas se tornam um purê, todas elas são iguais. Não tem diferença mais, elas são uma. E assim, Deus preparou o esposo e a esposa para serem um. Então não tem como dividir. E aí continuando, né? Então o amor do esposo pela esposa deve ser um amor sacrificial, disposto a entregar sua própria vida pela vida da esposa. É com esse mesmo espírito que ele deve exercer a liderança. E aí, o que acontece, né? Quando Deus fala que o marido deve ser o líder da casa, é como Cristo é o líder da igreja. Cristo é o líder da igreja, mas ele não maltrata a igreja porque ele é líder. Ao contrário, quando eu estou com algum problema, quando eu estou andando em um caminho que não é agradável ao Senhor, Deus fala comigo com amor, com carinho, através da palavra. Deus me mostra através da palavra que eu estou errada. Ou seja, ele está exercendo a liderança dele, porém com amor, porém com carinho. E assim deve ser o marido. O marido deve ser aquele que a esposa, quando ele chega em casa, a esposa tem prazer na chegada dele. Porque ele é um homem que ele vai ver o que está de errado na casa,
ele vai ajustar de forma amorosa. Ele consegue elogiar a esposa. Ele consegue incentivar a esposa a desenvolver talentos que ela tenha. Ele consegue corrigir os filhos de maneira amorosa, sem gritaria, sabe? Sem gritaria, sem palavras que magoem os filhos, né? Isso é muito importante. Quando você faz isso, a sua família, quando você exerce essa função com amor, quando você e sua esposa, por exemplo, tem alguma diferença para resolver, não gritem, não fique falando palavras desagradáveis um para o outro. Tem esposo que a esposa faz o melhor que ela pode para ele e ele é incapaz de elogiar. Ele é incapaz de tirar um momento para ficar com a esposa e rirem junto, contar algo engraçado, algo que aconteceu durante o dia que foi engraçado. Às vezes o homem tira esse tempo lá fora para fazer isso com amigos e não tira esse tempo para ficar com a esposa. E aí vai só se perdendo o carinho, o amor. Jesus nos chama para ter comunhão com Ele. E a mesma comunhão que Ele quer que nós tenhamos com Ele, Ele também quer que tenhamos com o nosso cônjuge. Então, marido e esposa, tirem um tempo para estar junto a sós, sabe? Para lembrar de alguma coisa engraçada e rirem junto. Um momento em que vocês não estejam falando dos problemas da casa, mas um momento em que vocês estejam se alegrando como vocês eram quando eram namorados. Não é porque casou que precisa perder o romantismo, não é porque casou que precisa deixar de ser namorado. Não, continue sim namorando. Vocês vão ver que quanto mais vocês buscarem estar junto, ter momentos bons juntos, vocês vão ser fortalecidos. Então, o marido, ele tem que ser o líder, ele tem que exercer a liderança da casa, porém com amor. O imenso amor que Jesus demonstrou por nós nos constrange a obedecer-lhe. Quando você, como Jesus nos amou, entregando a vida dele por nós. E como eu falei, hoje quando eu estou errada, Jesus me mostra através da palavra dele que eu estou errada, mas ele exerce essa liderança com amor, com carinho, eu quero me submeter, porque eu sei que o que ele está fazendo é bom, eu sei que o que ele está fazendo é o melhor. Então, quando o marido, ele exerce essa liderança dentro do lar, ele é um marido que ele provê, ele tem que entender que a esposa dele é corpo, alma e espírito. Como corpo, a sua esposa e seus filhos precisam do alimento físico. Mas como alma, a alma fala de sentimentos, a alma fala de emoções. Então você precisa suprir essa área também da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos. E quando você é amoroso com a sua esposa, quando você é amoroso com seus filhos, quando você é um pai presente, é um esposo presente, sabe? Não é aquele esposo que só coloca as coisas dentro de casa, eu já paguei todas as contas, já fiz minha parte. Não. A sua esposa e seus filhos, eles são também alma. E alma fala de sentimento, alma fala de emoções. Você precisa suprir também essas necessidades da sua esposa e dos seus filhos. E eles também são espírito. O espírito, ele precisa ser alimentado por coisas espirituais. O espírito, ele precisa estar próximo de Deus, ele precisa ser alimentado pela oração, pela palavra, pelos louvores. E quando você faz isso, quando você, homem, exerce a sua liderança que Deus te deu, trazendo Deus para o centro da sua casa, você está atraindo a atenção de Deus para dentro do seu lar. E ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então, o marido, ele deve exercer sim a liderança, né? Diz assim: a liderança de Cristo sobre nós é amorosa e a liderança do marido em relação à esposa deve se efetuar da mesma forma, através do amor que faz crescer a segurança.
Quando um homem demonstra à sua esposa o quanto ele a ama, quando um homem demonstra à sua esposa que ela pode confiar nele, você pode ter certeza que uma esposa feliz, ela vai fazer tudo e mais um pouco por você. Porque ela vai entender que você está tratando dela com amor, que você está sendo provedor, que você, como líder, como cabeça da casa, está sabendo cuidar dela, cuidar dos filhos, e você pode ter certeza que o que você vai receber em troca é muito valor e muito amor. Você vai ser tremendamente recompensado. Você vai ter uma família alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus. Onde pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas essa família não vai se desfazer porque ela está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Então, esposo, seja líder. Seja aquele homem presente, seja aquele homem amoroso, seja aquele homem que a sua esposa tem prazer em elogiar. Seja o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like, tá? Olha, quando você compartilha, mais pessoas vão aprender da palavra. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que foi um assunto bom, que foi um assunto relevante e ele leva o vídeo mais à frente. Quando você comenta, o YouTube vê que então foi muito importante e ele recomenda para mais pessoas. E eu preciso que mais pessoas escutem essa palavra, pois eu preciso que famílias, nós precisamos, gente, ter famílias fortalecidas, né? O homem, ele tem necessidades que só a mulher pode suprir. A mulher tem necessidades que só o homem pode suprir. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem e a mulher para suprir as necessidades um do outro, né? Então eu preciso que mais pessoas aprendam na palavra de Deus, coloquem ela em prática e tenham sucesso na vida. Deus te abençoe. A paz.